Olá, meus amigos, nosso tema hoje é o desenho na consulta homeopática. É uma técnica que nós desenvolvemos, introduzimos, apresentei num Congresso Brasileiro de Homeopatia há bastante tempo e que tem um valor extraordinário para extrair mais informações. Eu aprendi essa técnica com uma psicóloga em Brasília e foi muito interessante porque ela me relatou a história que ela colheu de uma criança e como ela trabalhou, e eu vi que aqueles dados interessariam muito a um homeopata. Posteriormente usei também algumas vezes em adultos, mas com muito mais frequência em crianças. Eu combino com antecedência com a criança, depois de uma segunda consulta, às vezes até da primeira mesmo. Eu já combino com ela que na próxima consulta ela vai me trazer um desenho sobre o que ela quiser, do jeito que ela quiser. Recomendo aos pais que não se intrometam e digo para ela que quando ela trouxer o desenho eu vou querer conversar só com ela e os pais ou a mãe vai ficar esperando na sala enquanto nós conversamos sobre o desenho. Quando nesse dia ela traz o material, traz o desenho, eu pego, dou uma olhada, examino assim rapidamente e falo para ela: muito legal, gostei muito. E a partir daí eu não devo constranger a criança a me falar alguma coisa e nem sugerir nada a respeito de qualquer coisa. No máximo eu vou explorar aquilo que ela me diz. Ela vai me dizer: eu desenhei uma casa, aqui um balanço, aqui uma árvore. Então eu vou dizer para ela: o que está acontecendo nesse desenho? Qual é a história? Me conte uma história sobre esse desenho. E aí eu vou facilitando para ela entrar na brincadeira que na verdade é o imaginário. Quando a criança aceita, ela vai contar uma história que é completamente da imaginação dela, é uma criação dela. O desenho na psicologia equivale ao sonho. Então é uma coisa muito interessante. Em geral, é uma história profunda, pessoal. Se você tiver essa oportunidade, você vai apenas ajudando a criança, perguntando para ela: mas e aí? O que aconteceu? E depois, se a criança não entra na brincadeira, a gente pode dizer assim, por exemplo: você desenhou uma casa, me conta mais, o que acontece dentro dessa casa? O nosso papel é muito semelhante à consulta de um adulto. A gente não... Com toda cautela para não introduzir nenhuma palavra, nenhum conceito, além daquilo que a criança está apresentando, nós podemos perguntar, por exemplo: tem alguma coisa que você quer acrescentar na história, mas que não está no desenho? Isso ajuda a criança a sair ainda mais daquele concreto ali no desenho para a sua imaginação e também pode ajudar a trazer alguma informação relevante a respeito dessa experiência. É importante que a gente tenha com a criança o mesmo cuidado a respeito da devolução. Dizer para ela alguma coisa a respeito daquela história, alguma coisa. Se para o adulto a gente pode afirmar, por exemplo: olha, pelo que você passou, é comum que alguém fique com alguma questão de saúde em função do tamanho da luta que você enfrentou. Para a criança, a gente pode dizer que alguém se machucou gravemente naquela história e aí, mas isso aí vai com o tempo, isso vai sarar, com o tempo ela vai ser tratada no hospital e vai ficar boa. A gente dá para a criança uma alternativa esperançosa de que tudo vai ser restaurado e que o bem-estar, a saúde e a alegria vai retornar a ser um fator importante na vida daqueles personagens fictícios. Em relação ao adulto, além de dizer essa confirmação
de que realmente o paciente foi forte, foi muito corajoso de enfrentar aquelas batalhas todas, a gente pode dizer também que o tratamento homeopático geralmente ajuda muito, mas que é importante ter uma continuidade. Que estatísticas mostram que as pessoas que fazem um acompanhamento durante um período de 1 ano, 2 anos, costumam ter uma mudança de saúde considerável. Então, ao mesmo tempo que a gente é empático com o paciente e que a gente procura devolver alguma coisa que seja confirmatório, que seja interessante para a pessoa, nós também acenamos a bandeira do otimismo, da esperança, e que não são vazios, tem fundamento que a gente possa oferecer isso. Muito obrigado, até breve. Meus amigos, nosso tema hoje é a repertorização. Como vocês sabem, o repertório é o avesso da matéria médica e ele é uma informação pontual dos diversos setores do organismo, incluindo os considerados 4 mais importantes: mente, que envolve a parte psicoafetiva, os sintomas gerais do organismo, os sonhos e a sexualidade. De alguma forma, vocês já sabem, mas eu vou fazer um comentário a respeito da questão da pontuação que cada medicamento pode ter dentro de uma rubrica. Rubrica é o nome do sintoma no repertório. Por exemplo, o sintoma ditatorial tem medicamentos com 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos. O único é Licopodium, pelo menos no software do radar que tem o repertório síntese. Isso significa que o medicamento com 3 pontos ele é muito mais frequente na clínica. Não quer dizer que ele seja mais autoritário, mais ditador do que os demais. Essa comparação não tem sentido. Podemos dizer apenas que com muito mais frequência o medicamento Licopodium vai ser escolhido para o paciente que é autoritário, que é ditatorial, que é mandão. O medicamento que aparece na rubrica e que não tem muita importância esse dado na sua matéria médica, vamos pegar, por exemplo, Nato Muriaticum, Quelidonium, qualquer outro que aparece também na rubrica ditatorial, não tem muita relevância, mas pode ser que em um determinado caso o paciente seja extremamente autoritário. E um Licopodium que é polo negativo ou psorosifilítico talvez nem seja autoritário. Pode ser muito mais inseguro, ansioso, cheio de antecipações e de queixas do que de ser alguém que se impõe. Então é muito útil você saber disso e que existem 2 formas mais clássicas de se usar a repertorização. Na primeira, nós selecionamos um conjunto de dados mais significativos do paciente e colocamos no repertório e ele nos dá quais são os medicamentos mais prováveis. Com isso, nós vamos até a matéria médica para ver qual delas que se enquadra melhor com o perfil do paciente. Entretanto, tem uma outra forma muito útil, que é você prescrever baseado em alguma peculiaridade do paciente que seja muito marcante e, de preferência, que você tenha poucas opções de medicamentos naquele assunto, naquela rubrica, naquele tema. Eu vou ilustrar com a palavra proibido, paciente que tem alguma coisa relacionada com as proibições, que se interessa muito, que confronta, que tem uma dificuldade grande de lidar com as proibições. Esse aspecto, então, você procurando no repertório, você vai encontrar apenas 2 informações. A primeira está em plumbo metálico, que está lá no sintoma que ele rumina a respeito de coisas proibidas. A segunda aparece em anacardium
orientale, quando fala que ele tem duas vontades, o que uma comanda, a outra proíbe. Se você olhar bem, você vai ver que essa manifestação em anacardium já demonstra o quanto a dualidade, o antagonismo é uma coisa importante em anacardium. Por sua vez, plumbum é um medicamento menos conhecido um pouco, embora tenha uma gama enorme de informações na matéria médica, mas são muitas informações toxicológicas que precisam de um estudo mais pormenorizado para se entender o significado por trás disso. Mas eu posso adiantar que a repertorização dessa forma te ajuda, porque nesse tema, se for uma atitude marcante e aparecem dois medicamentos, um mais conhecido que é anacardium e plumbum, um menos, você tem condições de analisar se o conjunto do paciente no restante não indica nenhum outro medicamento que se enquadra bem. Uma opção que você tem é prescrever baseado nessa peculiaridade. Com o meu amigo saudoso Carlos Melo, a gente foi pensando que um medicamento mais conhecido, então você pega aí, eu citei dois hoje, Natrum muriaticum e Chelidonium. Se você tem alguma dúvida, você dá uma olhada na matéria médica, mas Natrum muriaticum é um medicamento que qualquer um termina um curso de formação em homeopatia sabendo razoavelmente o eixo desse medicamento. Se o paciente tem alguma coisa que está fora e que é muito interessante, é uma coisa rara e estranha, como essa questão em relação ao proibido, Natrum muriaticum não contempla. Ele pode ter até alguma coisa de amor frustrado, de ressentimento, de coisas dessa ordem que são próprias de Natrum muriaticum e de outros medicamentos, como Pulsatilla, Stafisagra, Aurum e etc. Mas nenhum deles contempla o tema da proibição. Então, é uma possibilidade. Se o quadro geral não é muito sugestivo desse medicamento mais conhecido, eu e o Carlos começamos a acreditar que a gente podia investir na escolha de um medicamento que seja raro, que não tenha muita informação, mas que contempla bem essa peculiaridade. Por fim, eu gostaria de analisar com vocês a relação entre a repertorização e a matéria médica. A repertorização corresponde para nós a um exame de laboratório, de imagem para o clínico. Ele não decide por si só. Podemos dizer que num conflito entre repertório e matéria médica, a matéria médica é soberana. Ela quem vai dizer com mais segurança se aquele medicamento que saiu baseado numa totalidade característica ou numa peculiaridade, se algum desses medicamentos tem mais indicação para aquele quadro do paciente. E com isso, nós podemos dizer que são complementares matéria médica e repertório, mas há uma prevalência ou há uma hierarquização em que a matéria médica se sobressai e o repertório é um auxiliar. Não adianta você ter uma boa repertorização com muitos medicamentos aparecendo e você vai receitar pela quantidade de sintomas que ele cobre, porque muitas vezes é preferível que você escolha um medicamento menos conhecido, mas que tenha uma indicação muito clara a respeito de uma peculiaridade marcante do paciente. E é bom lembrar finalmente que a repertorização depende do que você coloca. Você que vai abastecer o programa para fazer a pesquisa para você. Então isso volta a chamar a atenção para o valor da relação médico-paciente, do que você obteve no seu diálogo, na entrevista com o paciente e na perspectiva de uma relação mais estável, mais duradoura e que se aprofunda progressivamente com
o paciente. Muito obrigado, até a próxima.